Aleluia, glória a Jesus. Meus queridos, eu quero pedir que a igreja esteja de pé, por favor, para receber o príncipe do Senhor. Está conosco, convidado para essa noite, o pastor Juliano está aqui nessa noite para ministrar a palavra do Senhor, e com ele a sua digníssima esposa, nossa irmã evangelista Eberlane. Aqui, Deus abençoe. Para nós é um prazer, tá? Ter vocês aqui conosco. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Glória a Jesus. Uma palavra do pastor Juliano. Amém. Saúde-vos com a paz do Senhor. Paz do Senhor. Pode ser aceitado. Livro do Apocalipse, capítulo 4. Versículos 6 e 7. Enquanto os irmãos localizam, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao pastor Huberto, a sua esposa, e Deus continue abençoando. Deus sabe o amor e a admiração que eu tenho pelo Senhor. Deus abençoe. Você achou? Livro do Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 6 e 7. Leiamos a palavra do Senhor. E havia diante do trono como que mar de vidro semelhante ao cristal. No meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. O primeiro animal era semelhante ao leão. Diga comigo por gentileza, leão. E o segundo animal semelhante a um bezerro. Diga bezerro. O terceiro animal semelhante ao rosto de homem. Diga rosto de homem. E o quarto animal era semelhante a águia voando. Diga comigo por gentileza, águia voando. Amém, queridos? Quando se trata do Apocalipse, ainda muitas pessoas pensam que o livro de Apocalipse trata somente de revelação, trata somente do número 7, trata somente de alegoria, de taças derramando. No entanto, o livro do Apocalipse é um livro que foi revelado para João, para que essa revelação dos últimos dias chegasse até nós. O capítulo 1 e versículo 1 vai dizer: revelação do Senhor Jesus Cristo, que foi dado para que todos nós tivéssemos conhecimento. E, além disso, existem aspectos dentro do Apocalipse que podem ser refletidos em nós. E é dentro desse tema que eu quero trazer, e é dentro desse versículo que eu quero trazer o seguinte tema: aspectos do trono que devem ser refletidos em nós. Aspectos do trono que devem ser refletidos em nós. Aspectos do trono que devem ser refletidos em nós. Diga comigo por gentileza: aspecto do trono que devem ser refletidos em nós. A Bíblia nos diz, irmãos, que, segundo, melhor dizendo, a história, o imperador Domiciano vai pegar João para acabar com o ministério dele e vai exilar na ilha de Patmos. Só que Domiciano não entende, ou alguém que investe no dom ou no chamado de alguém, não entende que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até no momento que o inimigo tenta lhe atrapalhar, até no momento que o inimigo tenta lhe derrubar, ele está ajudando porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Foi lá na ilha de Patmos que João recebeu a maior revelação até então conhecida. Foi lá na ilha de Patmos que Deus levou João
um patamar espiritual diferente de todos os apóstolos, independente de que o inimigo tenha feito contra a sua vida. Deus vai usar aquilo que alguém pensou que vai acabar ou que acabaria com você. Deus vai usar para inverter e dar dupla honra. Deus vai inverter e lhe dar dupla honra. A Bíblia diz que ali na ilha de Patmos, João se achou em espírito e recebeu a revelação das coisas que haveria de acontecer. E segundo João, ele viu um ser que tinha um cabelo branco, que tinha 7 diademas em sua cabeça, que tinha na sua coxa Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando ele se virou para ver quem era, os seus olhos eram como chama de fogo, e a presença era tão grande, era tão forte. Não foi eu, foi João. Quem caiu foi João. João diz que quando viu os olhos dele, quando sentiu a presença dele, João caiu como morto. E quando João caiu como morto, os passos do Senhor Jesus se aproximando de João e tocou no ombro de João e disse: não temas, eu sou o que estive morto, mas estou vivo pelos séculos do século. Eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que possui a chave da morte e do inferno. Hoje o Espírito de Deus toma minha boca para dizer para você: não temas. Se existe armas se levantando contra você, o Senhor manda lhe dizer que pelo menos tem 365 vezes a expressão na Bíblia: não temas. Em janeiro Deus vai dizer para você: não temas. Em fevereiro Deus vai dizer para você: não temas. Em março Deus vai dizer para você: não temas. Não temas, não temas. Sabe por quê? Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão. Quando eu opero, eu faço Faraó ser engolido pelo mar. Eu faço Herodes cair de joelho. E não temas, não temas. Eis que eu estou no negócio. Quem acredita? Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém. Diga para alguém: não temas, não temas, não temas. As revelações dadas a João, irmãos, não é entendida no tempo como nós entendemos. Quando medimos o nosso tempo, cronos, compreendemos o tempo passado, presente e futuro, e só temos conhecimento do passado ou do presente quando vivemos, ou quando alguém viveu esse tempo e esse momento e passou para alguém. Quanto à questão do Apocalipse, se trata de dimensão. Diga comigo, por gentileza: dimensão. Se trata de dimensão. João está por volta do ano do 1º século depois de Cristo, e de repente o Espírito dele foi arrebatado a uma dimensão, e ali foi revelado 3 dimensões. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, Jesus vai dizer: escreve as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. Eram dimensões que eram abertas, janelas que eram abertas, e era revelado a João as coisas que iam acontecer, as coisas que aconteciam nos céus, as coisas que aconteciam na terra. Ao tempo que Deus revelava algo que acontecia na terra, revelava algo que acontecia no céu. Exemplo, no capítulo 5 de Apocalipse, João disse que viu o trono e viu alguém assentado no trono, e alguém que estava sentado no trono estava com um livro, e o livro estava selado com 7 selos. E de repente o Espírito diz para João: João, de repente o anjo melhor dizendo grita: o livro está aí, mas ninguém é digno de abrir o livro e desatar seus 7 selos. Escute, a Bíblia, o Apocalipse é entendido como dimensão. 3 tempos: as coisas que foram, as coisas que são e as coisas que hão de ser. João já veio de um tempo em que Jesus tinha sido morto, crucificado e ressuscitou, mas João estava ali contemplando um momento nos céus em que ainda Cristo não tinha chegado até o trono, em que ainda Cristo não tinha ressuscitado, e de repente um
O Cordeiro de Deus venceu. Aí eu me lembro daquele hino que diz: a morte não foi suficiente. Como é minha judeia, cantoras? A morte não veio, meu Jesus. A dor dizer, a morte não venceu. E Paulo vai dizer que Deus, que Jesus venceu, rompeu os grilhões da morte. Eu imagino os grilhões da morte tentando render aquele que é Senhor de toda a glória no reino dos mortos, e ele se apoderando da sua natureza divina, porque na oração sacerdotal, no capítulo 17 e versículo 5, Jesus já estava cansado, e antes da sua morte ele diz: Pai, glorifica-me com a glória que eu vi aí na eternidade. E eu imagino na cruz do Calvário, enquanto alguém está olhando Jesus sendo crucificado e morto, ele está morrendo. Satanás fez de tudo para que ele descesse da cruz. Ele está morrendo, mas deixa eu dizer o que estava acontecendo no mundo espiritual. O corpo estava morrendo, mas o espírito estava olhando para Satanás e dizendo: lembra da profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 19: eu estou descendo com toda a minha glória, eu estou descendo com todo o meu poder, eu estou descendo. Se trabalhe, levanta a cega. A morte não venceu em Jesus. A dor de ser pregado na cruz. Tem alguém para me ajudar aí, dos cantores? Elava a cega, o seu Deus, irmãos, nunca perdeu e nunca vai perder batalha. Às vezes a nossa fé, a nossa pequena fé ou incredulidade coloca Deus em uma caixinha. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Deus que superou e venceu a morte, para ele nada é impossível. No ato da criação, no capítulo 1 e versículo 3 de Gênesis, quando o mundo estava sem forma e vazia, de repente uma explosão, era a voz do seu Deus dizendo: haja luz. Pegue na mão de alguém, pegue na mão de alguém e diga: o haja de Deus está vindo em sua direção. O haja de Deus está vindo em sua direção. E quando ele fala, o morto ressuscita. Quando ele fala, a paralítico anda. Quando ele fala, surdo ouve. Quando ele fala, as potestades têm que entender que o mais valente chegou na casa, que o mais valente chegou, que o mais valente chegou, que o mais valente chegou. Que levanta a mão agora ele por alguns segundos. Eu imagino aquilo que alguns dizem que foi o Big Bang. Eu imagino Deus do desconhecido, Revolga Sérvia, vindo da sua eternidade. Não entendi, pastor, da sua eternidade, porque existem duas eternidades. Agora que eu moro na minha cabeça, eu vou explicar. Existe a eternidade daqueles que nasceram, mas não terão fim. Existe a eternidade da trindade, aqueles que não teve início e não tem fim. A filosofia pode tentar entender, e todos os gnósticos podem tentar entender, mas o seu Deus não é compreendido por ninguém. O seu Deus não tem fim. Ela para súplica da rabia, ela para coma da rabia. Então não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu estou no controle e estou lutando. Eu estou lutando. Às vezes, sabe, irmãos, eu imagino a dimensão que João estava quando recebeu a revelação do Apocalipse. Porque às vezes, se a gente consagrar e passar 3 ou 4 dias de oração, quem já fez isso sabe, o nosso corpo não suporta. É uma dimensão sobrenatural tão forte. Eu imagino que dimensão João não estava quando recebeu a revelação do Apocalipse. No capítulo 2 e versículo 3, ele vai falar das 7 igrejas que trata de cada tempo. Algumas pessoas não entendem que não existe
existem 7 igrejas, ali são 7 características, porque Cristo só tem uma noiva. Mas no capítulo 4, o Senhor Jesus diz: João, chegou a hora de mostrar a você a maior visão que você já teve em toda a história da sua vida. Remite o calacébia. Mas quem mandou João para ele de Patmos? Diga comigo, o inimigo. Quem mandou João para ele de Patmos? Diga comigo, o inimigo. Deixa eu dizer uma coisa, eu vou bater na tecla, vou falar mais uma vez. Alguém pode tentar contra você, pode caluniar o seu ministério, pode tentar lhe derrubar, mas dê uma notícia para o seu inimigo: ele vem por um caminho, mas volta para o CEP. Deixa eu dizer uma coisa, sabe por que o inimigo vem por um e volta para o CEP? Porque ele vem orientado, mas quando ele vê o leão da tribo de Judá, ele volta desorientado, não sabe para onde ir. O inimigo vai ter que recuar. Pega na mão de alguém para alguém se animar e diga para alguém: o inimigo vai ter que recuar, vai ter que recuar, vai ter que recuar. A Bíblia diz que o anjo de João sobe para cá, e ele diz que quando subiu, exposto no céu uma porta aberta. Diga comigo, por gentileza, a porta aberta. No céu sempre há uma porta aberta. Eu acabei de dizer que quando ele morreu e ressuscitou, o Senhor Jesus, ele ficou com a chave da morte e do inferno. Diga comigo, a autoridade. O Senhor Jesus detém a autoridade dos maiores legados, do que movimenta todos os céus e toda a terra e todo o inferno. Ele tem a chave do inferno, ele tem a chave da morte, e a porta está aberta nos céus. E sabe quem é essa porta? Ele vai dizer no Evangelho narrado por João no capítulo 10: eu sou a porta. E sabe o que ele vai dizer? A sexta igreja do Apocalipse, a igreja de Filadélfia: eis que eu coloco a porta aberta diante de ti, ninguém fecha, ninguém abre. Levanta, pega na mão de alguém, diga para alguém: segue a porta que Deus colocou sobre você. Ninguém tem poder de fechar, ninguém tem poder de abrir. Se Deus colocou uma porta diante de você, ninguém vai fechar, ninguém vai fechar, ninguém vai fechar. João diz: eis que quando eu subi, vi uma porta aberta nos céus. E o próximo versículo é que me chama a atenção quando João disse: o primeiro toque de trombeta, quando eu ouvi lá no capítulo 1, eu ouvi de novo. Por que é que João vai usar o toque de trombeta? Porque no acampamento, na peregrinação do deserto, era a cultura judaica o toque da trombeta. Dá a ordem de levantar acampamento, de baixar acampamento, de guerrear, de recuar. É por isso que o apóstolo São Paulo vai dizer: dá a ordem ao arcanjo, é o arcanjo que vai tocar. Ele vai ser para mandar a lavar a canta. Eu imagino diante do caos, diante da pandemia, diante de tantas pessoas preocupadas com dinheiro, com casa, com riqueza. Eu imagino quando dos 4 quadrantes da terra, alguém ouviu isso aqui, ó. Eu sei
Você está só
presença tem paz. Aonde tem presença, os ferrolhos se quebram. Aonde tem presença, cadeado se quebra. Aonde tem presença, Satanás tem que recuar. Sabe por quê? A presença de Deus nos faz triunfar. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sabe por que não prevalece? Porque Ele está na igreja. Ele está aí. Me mostre se ele está aí. Faça alguma coisa. Você é pentecostal. Sem querer ofender, você não é batista nem adventista. Você é pentecostal. Se você é pentecostal, me mostre. Me mostre aí, vai me dar um sinal. O Robocote. Expose com reação que você sente pelo domado da sua alma. E quando João olha, vê o trono, e aquilo que reflete do trono, ele interpreta, e ele começa a dizer: eu vejo algo refletido do trono, que é uma pedra de jaspe, justiça, santidade. Eu vejo algo que é como uma pedra de sardônico, justiça e juízo. Eu vejo um arco celeste, não é arco-íris, porque íris é a terminação de uma deusa do panteão grego, que é protetora do rio Nilo. O original é arco celeste, e o arco celeste significa o infinito e a aliança entre Deus e o homem. Eu vejo a esmeralda. E o que é a esmeralda, João? É a esperança que a igreja tem. É a esperança. O rebacalata. Você já se perguntou por que você não consegue desistir? Irmão, eu já tentei desistir várias vezes, mas a corrente me pega pelo pé. Lembra um dia que eu disse: vou entregar tudo. Passei, pastor, eu não acredito, mas eu estou falando a verdade. Parece que uma mão pegou a minha mão e jogou no portão da igreja, e eu não conseguia mais soltar. E eu disse: eu vou entregar. E o meu corpo começou a tremer. E eu disse: eu vou entregar. Eu comecei a chorar. E eu disse: eu vou entregar. Comecei a ter vontade de vomitar e ficar tonto. O Espírito de Deus disse: vai entregar ainda. Eu disse: não vou não. Ele disse: agora eu solto minha mão, soltou no portão. Você não vai desistir. Você é refém de Deus e refém da fé. Toda vez que você pensa em desistir, a força motriz, o dínamo do Espírito diz para você: você tem esperança, você tem esperança, você tem esperança. Pega na mão de alguém e diga: não deixe. Diga: não deixe a tribulação, as angústias matar a sua esperança. João disse que continuou olhando e viu os animais. Irmãos, eu queria que vocês imaginassem. João disse que vê 2 seres, e um artista plástico que a vez desenhou os querubins e desenhou o trono. E essa imagem que ele desenhou rodeou o mundo inteiro, porque segundo os grandes teólogos dos dias atuais, a imagem é muito semelhante a que fala em Ezequiel, a que fala em Apocalipse, o aspecto estrutural do trono.
fatos evangélicos estão lá diante do trono. E alguém pergunta: João, como é o barulho das suas asas? Aí João diz: o tatalar das suas asas. Ele começou a pensar. A única lembrança que ele tem é de um mar embravecido. Você já viu no YouTube, ou pessoalmente, um mar embravecido? Você em casa assistindo, você chora e se arrepia da força que tem no mar. Imagina agora, João vai dizer que o tatalar, ao bater das asas dos querubins, é semelhante ao mar em fúria. Imagina, irmãos, os querubins que nunca saíram do trono, em volta do trono, com 6 asas, com 2 corpos roxos, representando a santidade, representando a glória que reflete sobre ele. Diz alguns historiadores que perguntou a um rabino judeu o que significa as asas cobrindo o rosto, se ele está diante da glória do El Sou, do El Shaddai. O rabino disse: é porque diante da glória ele não pode olhar o reflexo da glória, atravessa a estrutura das asas. E o que é que os serafins fazem? Ele só pode dizer uma coisa: santo, 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 santo. Deixa eu ver esse lapinar. Santo, santo. Esse lapinar é o Senhor dos Exércitos. É o Senhor dos Exércitos. Deixa eu lapinar. Santo. Quando esse lado acabar, você vai me dizendo: é o Senhor dos Exércitos. E daí vai. Toda a terra, toda a terra, toda a terra, toda a terra. Recebe, recebe, seja renovado agora. Recebe, 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 recebe aí, vai, depositando no meu corpo, pensando uma corrente de alimentação no meu corpo. Sem querer ofender, eu não quero ofender. Mas os tradicionais dizem assim: eu não sei para que tanto barulho, eu não sei para que tanto barulho. Irmão, se o monte Sinai fomegava diante da glória daquele que se apresentou, imagina eu, imagina você. Se os querubins, que é constituído de uma matéria incorruptível, se estremece diante da presença dele, mount your head, a de romper a sobredade, o bacalhau sobredade. Deixa eu contar um segredo para você. A presença de Deus vale mais do que água perigol. A presença de Deus vale mais do que o atendimento no psiquiatra. A presença de Deus vale mais do que Caramazepina, o Inimicador. É porque a gente perdeu a graça, a fome, a sede de buscar, sabe? Fazer como aquele hino. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração. Canta aí, vai, canta. Canta, irmãos, canta. Escuta, sem querer ofender ninguém, porque eu sei que a igreja tem que construir isso aqui também, doutrina. Mas a gente faz um apelo para a igreja orar. Quando a gente chega, a gente já se desvia da porta, porque está todo mundo sentado. E ainda quando o pastor diz: vamos fazer um clamor de 5 minutos, quando acaba o culto, a pessoa chega lá e fala assim: menina,
Eu participei agora de um clamor. Pense, reclamar. Irmão, clamor nunca foi 5 minutos. Segundo o teólogo famoso, ele diz que só faz uma oração curta e poderosa em público quem faz uma oração longa no secreto. Aí sabe quem é a culpa aqui no centro da presença? É do pastor, é de quem prega, é de quem canta. A culpa nunca é minha. A pergunta é: isso não é para os ímpios, é para os crentes. Eis que eu estou lá. E ele é educado, é um cavalheiro, segundo a ordem divina. Ele é um ordem. Ele só vai entrar se você abrir. E outra, você tem que abrir e pedir: entre. Eu vou dar uns segundos para você pedir a ele para entrar agora. Ainda quer te servir. Vai, peça para ele. Peça para ele. Por gentileza, incline sua cabeça, por favor. Comece a orar agora, todos em mesmo Espírito. Comece a orar. Comece a orar. No interior da Bahia, um pregador chamado Robert contou esse testemunho. Antes de falar o testemunho, eu quero dizer: a porta está fechada. A questão não é a força da corrente, é quantas vezes você vai bater. Não é para bater para quebrar, é para bater até quebrar. Ou quebra, porque você tem o maior ser do universo dentro de você. Mas o que nos falta, fala com muito amor e respeito. Diga comigo, com gentileza: presença. Diz esse pregador que em uma cidadezinha da Bahia fizeram uma oração. E os irmãos se levantaram e disseram: pastor, vamos orar. 6 meses sem chover, o negócio está bravo. Vamos orar. E começaram a orar, você vai entender já. E começaram a orar. 4 horas, irmão, nada. 4:30 da manhã, nada. Você vai entender, 5 horas. Daqui a pouco o temporal. A igreja, tudo esconde tinha na igreja, esperando a chuva passar. Uma senhorinha pegou a sobrinha, arrou e saiu. Você entendeu? Quem tem presença tem convicção. Quem tem presença pede para o milagre e agradece pelo milagre. Eu não vou pregar mais não. Deixa eu dizer o mistério para você. Deixa eu dizer o mistério. A Bíblia diz que quando o mar vermelho se abriu, se fechou, quantas pessoas pegou o tamborim e saiu tocando? Quantas? Miriam. Porque só ela sabia que Deus ia dar um escape. Então ela foi a única que preparou o tamborim e disse: para que é, Miriam? É o culto de ação de graças, porque eu sei que ele vai abrir o mar. Fica de pé. Eu não vou encerrar a mensagem. Ainda falta muita coisa. O primeiro aspecto, deixa eu resumir aqui rapidinho. O primeiro aspecto que deve refletir em nós é o leão. Diga comigo, leão. Mais forte, leão.
seu rugido. Primeira coisa, ele está avisando aos adversários: eu estou chegando, eu tenho poder. Segunda coisa, com o rugido dele, ele está dizendo: quando eu chegar, o território é meu. Terceira coisa, quando eu chegar, eu não divido o território com ninguém. Esse aspecto deve ser refletido em nós. Você tem que ter autoridade, você tem que ter poder. Sabe por quê? O território da sua casa é seu. Não é das drogas, não é do tráfico, não é da feitiçaria, não é da homossexualidade, não é do lesbianismo. O território é seu. Você tem que entender que o emprego que Deus lhe deu é seu. E daí que ela lhe persegue com todo amor e respeito. Beijinho no ombro, problema é dela. Deus colocou você aí para triunfar, para superar, para vencer. Deixa eu dizer uma coisa: o território é seu e você não divide. É costume dividir tudo agora, hoje em dia. A maioria do povo, quanto maior cultura, maior loucura. Divide esposa, divide esposo, divide filho, divide casa. E é tudo normal. Levante a mãozinha, por gentileza, levante a mãozinha. Profetize e diga: o que Deus me deu diga para Satanás ouvir que está uns 3 quilômetros daqui. Diga: e eu não divido, não divido, não divido com ninguém. Levante a mão e diga: porque sobre mim repousa o aspecto da autoridade do leão. Você vai receber autoridade e plantar na sua légua. Você vai receber poder hoje, plantar mais um pouco. Começa a orar. Pastor, eu quero oração, eu quero autoridade.